Imagine por um momento, você está em um laboratório moderno, cercado por equipamentos de última geração. Mas nas suas mãos, você segura ferramentas que não mudaram em 3.000 anos, ganchos de bronze, facas de obsidiana, jarros de cerâmica. À sua frente, um corpo humano espera. E você está prestes a fazer algo que ninguém fez em milênios: mumificar este corpo usando apenas os métodos exatos que os antigos egípcios usavam. A pergunta que assombrou os cientistas era simples, mas profundamente inquietante: o processo realmente funciona? Ou as múmias que sobreviveram por 3 milênios são acidentes felizes da natureza, produtos do clima desértico, não da genialidade humana? Quando a equipe de pesquisadores finalmente completou o experimento e examinou os resultados, o silêncio na sala foi absoluto. O que eles descobriram não apenas validou o conhecimento antigo, revelou segredos sobre química, biologia e preservação que a ciência moderna ainda estava lutando para compreender. Mas aqui está o paradoxo que ninguém esperava: o processo funcionou melhor do que qualquer técnica de preservação contemporânea. E o que isso revelou sobre a sofisticação científica do Egito Antigo mudaria para sempre como vemos esta civilização. Você está preparado para descobrir o que acontece quando cientistas do século XXI tentam replicar uma das práticas mais enigmáticas e perturbadoras da história humana? Para entender a magnitude do que estes cientistas estavam tentando, precisamos primeiro compreender o que a mumificação realmente significava para os antigos egípcios. Não era simplesmente preservar um corpo, era garantir a eternidade da alma. Os egípcios acreditavam que a morte era apenas uma transição. A alma possuía múltiplos componentes: o Ka, sua força vital; o Ba, sua personalidade única; e o corpo físico, que precisava permanecer intacto para que estes elementos pudessem se reunir no além. Sem um corpo preservado, não havia possibilidade de vida eterna. Era literalmente uma questão de imortalidade ou esquecimento absoluto. O processo que desenvolveram ao longo de milênios era meticuloso ao ponto da obsessão. Heródoto, o historiador grego que visitou o Egito no século V a.C., descreveu com fascinação e horror os detalhes que testemunhou. Papiros médicos egípcios confirmam cada etapa. E milhares de múmias preservadas em museus ao redor do mundo são testemunho silencioso de que, de alguma forma, funcionava. Mas aqui está o problema que atormentava os arqueólogos modernos: nós estudamos múmias há mais de 200 anos. Fotografamos, escaneamos, analisamos quimicamente, extraímos DNA. Mas tudo isso foi feito retroativamente, examinando corpos que já haviam sido mumificados há milênios. Era como tentar entender como construir uma pirâmide apenas olhando para uma pirâmide pronta, explica o Dr. Stephen Buckley, químico arqueológico da Universidade de York. Você pode fazer deduções, inferências, suposições educadas. Mas nunca pode ter certeza de que realmente entende o processo até tentar replicá-lo você mesmo. E aí estava o dilema ético e prático que impediu qualquer tentativa moderna de replicação completa. Como você justifica mumificar um ser humano real apenas para satisfazer curiosidade científica? Onde você traça a linha entre pesquisa legítima e profanação? Durante décadas, cientistas usaram substitutos, porcos, principalmente, devido à sua similaridade fisiológica com humanos. Os resultados foram inconsistentes. Alguns animais mumificaram parcialmente. Outros apodreceram antes da dissecação completa. Ninguém conseguia replicar a qualidade excepcional das múmias humanas antigas. Havia teorias competindo para explicar isso. Alguns argumentavam que o clima único do Egito, seco, quente, baixa umidade, era o fator mais importante. Outros insistiam que eram os ingredientes específicos nas resinas e óleos que faziam o trabalho real. E havia quem suspeitasse que os textos antigos exageravam, que o processo descrito era mais ritual simbólico do que procedimento científico eficaz. Você já parou para pensar como é humilhante para a ciência moderna não conseguir replicar algo que uma civilização antiga dominava há 3.000 anos? A questão central não era apenas funciona. Era muito mais complexa e multifacetada do que isso. Primeiro, havia a questão da decomposição. Um corpo humano começa a se decompor minutos após a morte. Enzimas digestivas começam a dissolver tecidos de dentro para fora, um processo chamado autólise. Bactérias no intestino, normalmente benignas,
começam a se espalhar e consumir o corpo. Em condições normais, um cadáver pode se tornar irreconhecível em questão de dias. Como os egípcios, trabalhando em um clima quente sem refrigeração moderna, conseguiam prevenir isso tempo suficiente para completar um processo que levava 70 dias. Segundo, havia a complexidade química do natrão, o sal que os egípcios usavam para dissecação. Análises modernas mostraram que era principalmente uma mistura de carbonato de sódio e bicarbonato de sódio, encontrado naturalmente em leitos de lagos secos. Mas como exatamente ele funcionava? Era apenas desidratação mecânica, ou havia processos químicos mais sutis em jogo? O natrão não é apenas sal de cozinha, explica a doutora Salima Ikram, egiptóloga e especialista em mumificação da Universidade Americana do Cairo. Sua composição química específica cria um ambiente que não apenas remove água, mas altera fundamentalmente o pH dos tecidos. Em teoria, isso deveria prevenir crescimento bacteriano. Mas será que realmente funciona tão bem quanto os textos sugerem? Terceiro, havia a questão mais desconcertante de todas: por que remover o cérebro através do nariz? Parecia barbaramente difícil, um procedimento que arriscava danificar seriamente o rosto. Por que não simplesmente abrir o crânio pela parte de trás, como seria logicamente mais fácil? Durante anos, assumi que era puramente ritual, admite o Dr. Buckley. Uma prática religiosa que não tinha fundamento anatômico ou prático real. Eu estava completamente errado. E havia perguntas sobre as resinas. Por que a combinação específica de cedro, mirra, incenso, cera de abelha? Estes ingredientes vinham de lugares distantes, eram caros, exigiam rotas comerciais extensas. Os egípcios os usavam apenas porque cheiravam bem, ou havia propriedades químicas específicas que os tornavam essenciais para a preservação? Cada pergunta levava a dúzias de outras. E todas elas convergiam para uma interrogação central que definiria o experimento. Os egípcios antigos eram empiricistas sofisticados que desenvolveram através de séculos de tentativa e erro um processo cientificamente sólido. Ou eram ritualistas que acidentalmente tropeçaram em um método que às vezes funcionava? A única forma de responder era fazer o impensável, tentar o processo completo em um corpo humano real. Em 2011, algo extraordinário aconteceu que finalmente permitiria o experimento. Um homem chamado Alain Bilis, um taxista aposentado de 61 anos, tomou uma decisão que mudaria a história da egiptologia. Diagnosticado com câncer terminal, Alain decidiu doar seu corpo para a ciência, especificamente, para ser mumificado usando métodos egípcios antigos. Eu sempre fui fascinado pelo Egito Antigo, ele explicou antes de sua morte. Se posso contribuir para o conhecimento e talvez ficar famoso no processo, por que não? Com consentimento completo, aprovação ética rigorosa, e uma equipe de especialistas reunida, o experimento começou. O Dr. Stephen Buckley lideraria a química. A doutora Jo Fletcher, egiptóloga especializada em práticas funerárias, garantiria a autenticidade histórica. E uma instalação especial foi construída para replicar as condições de uma casa de mumificação egípcia, um vabet, como era chamado. Quando olhei para o corpo de Alain pela primeira vez, relembra a doutora Fletcher, senti o peso do que estávamos prestes a fazer. Não era apenas um experimento científico. Era um ato que conectava diretamente com práticas realizadas há 3.500 anos. Senti como se os embalsamadores antigos estivessem olhando por cima dos nossos ombros. O primeiro passo foi a remoção do cérebro, através do nariz, exatamente como descrito por Heródoto. Usando uma réplica exata de um gancho de bronze encontrado em uma tumba antiga, a equipe tinha que navegar pelas estreitas passagens nasais, quebrar delicadamente através do osso etmoide fino como papel, e literalmente liquefazer o cérebro dentro do crânio. Eu estava aterrorizado, admite Dr. Buckley. Se forçássemos muito, poderíamos destruir completamente a estrutura facial. Mas se fossemos cautelosos demais, não conseguiríamos remover o cérebro adequadamente. Os textos antigos fazem parecer simples, mas a realidade é que você está operando às cegas dentro de um espaço minúsculo. O processo levou horas de trabalho meticuloso. Mas então, algo extraordinário, funcionou perfeitamente. O gancho navegou através das passagens, o cérebro foi gradualmente liquefeito e drenado, e o rosto permaneceu completamente intacto.
Naquele momento, diz doutora Fletcher, percebemos algo profundo. Os egípcios não estavam apenas seguindo o ritual. Eles tinham conhecimento anatômico preciso. Sabiam exatamente onde inserir o gancho, que ângulo usar, quanta força aplicar. Era cirurgia de precisão. Mas por que através do nariz? A resposta só se tornaria clara mais tarde no processo, mas tinha tudo a ver com preservar a aparência do falecido, crucial para sua identidade na vida após a morte. A evisceração veio a seguir. Uma incisão de 15 centímetros no lado esquerdo do abdômen, exatamente como descrito nos textos. Através desta abertura surpreendentemente pequena, os órgãos foram removidos um por um: fígado, pulmões, alcançados através do diafragma, estômago, intestinos. O que me impressionou, explica Dr. Buckley, foi a elegância cirúrgica. Os egípcios desenvolveram técnicas minimamente invasivas, pequenas incisões, remoção precisa de órgãos, que são consistentes com princípios modernos de cirurgia. Eles entendiam que menos trauma ao corpo significava melhor preservação. Cada órgão foi colocado em natrão separadamente, para eventualmente ser armazenado em jarros canopos. Mas o coração permaneceu no peito, considerado o centro da inteligência e emoção, necessário para o julgamento de Osíris. E então veio o momento crucial, a dissecação com natrão. O corpo foi completamente coberto, dentro e fora. A cavidade abdominal foi preenchida com sal branco cristalino. Camadas de natrão foram empilhadas sobre o corpo até formar montes com vários centímetros de espessura. O corpo estava literalmente enterrado em sal. Os primeiros 3 dias foram os mais críticos, explica Dr. Buckley. É quando a decomposição naturalmente aceleraria. Monitoramos a temperatura do corpo constantemente, procuramos qualquer sinal de descoloração, qualquer odor de putrefação. Eu mal conseguia dormir. Mas então, algo começou a acontecer que deixou todos atônitos. O natrão estava funcionando de formas que os cientistas não haviam previsto completamente. Dentro de 48 horas, o corpo havia perdido 15% de seu peso original, pura água extraída dos tecidos. Mas não havia nenhum sinal de decomposição. Nenhum odor. Nenhuma descoloração. O natrão não estava apenas desidratando o corpo, estava criando um ambiente químico onde bactérias simplesmente não podiam sobreviver. O que percebemos, explica Dr. Buckley, é que o natrão funciona em múltiplos níveis simultaneamente. Primeiro, osmose, ele literalmente puxa a água para fora das células. Segundo, ele altera o pH dos tecidos, tornando-os alcalinos. Bactérias que causam decomposição não conseguem sobreviver em ambientes altamente alcalinos. Terceiro, ele extrai lipídios dos tecidos, essencialmente curtindo-os como couro. Mas havia mais. Análises químicas detalhadas revelaram que o natrão estava formando complexos com proteínas nos tecidos, ligações químicas que estabilizavam as estruturas moleculares e preveniam sua degradação. Os egípcios escolheram natrão especificamente, diz Dr. Buckley, claramente maravilhado. Não sal comum. Não outras substâncias desidratantes que estavam disponíveis. Natrão possui esta combinação única de propriedades químicas que nenhuma outra substância natural réplica. Eles sabiam o que estavam fazendo. Aos 7 dias, o corpo havia perdido 30% de seu peso. Aos 14, 50%. A pele estava começando a endurecer, adquirindo uma textura similar a couro. Os tecidos estavam retraindo, mas mantendo sua integridade estrutural. E aos 40 dias exatos, não 39, não 41, mas exatamente como os textos especificavam, o corpo foi removido do natrão. O que emergiu deixou todos em silêncio absoluto. O corpo estava perfeitamente preservado. A pele havia escurecido para um marrom acinzentado profundo, endurecida completamente. O corpo pesava menos da metade do seu peso original. Mas não havia deterioração. Nenhuma. As características faciais eram reconhecíveis. Os dedos, ainda com impressões digitais visíveis, mantinham sua forma. Até as unhas permaneciam anexadas. Eu tinha estudado múmias toda a minha vida, diz Dra. Fletcher, sua voz carregada de emoção. Mas ver uma ser criada, testemunhar a transformação dia após dia, foi como viajar no tempo.
Como se os embalsamadores antigos estivessem ali conosco, guiando nossas mãos. Mas o resultado mais chocante veio das análises microscópicas e moleculares. O DNA estava completamente intacto, não fragmentado ou degradado como normalmente aconteceria após semanas de morte. As proteínas estruturais, colágeno, elastina, permaneciam estáveis em nível molecular. Até membranas celulares individuais estavam preservadas em alguns tecidos. Do ponto de vista bioquímico, explica Dr. Buckley, o que o natrão fez foi essencialmente vitrificar os tecidos. Congelar suas estruturas moleculares no tempo. Não é apenas remoção de água, é transformação química fundamental que torna os tecidos inertes, resistentes a qualquer forma de degradação biológica. E havia uma revelação ainda mais surpreendente esperando. Mas aqui está o que ninguém, nem mesmo os pesquisadores mais otimistas, esperava: o processo egípcio não era apenas eficaz. Era superior a métodos modernos de preservação em aspectos críticos. 3 anos após o experimento, a múmia de Alain Billis foi reexaminada. Não havia absolutamente nenhum sinal de degradação. Zero. A múmia estava tão estável quanto no dia em que o processo foi concluído. Projeções baseadas nas taxas de degradação observadas sugeriam que poderia durar 1000 anos ou mais, potencialmente vários milênios. Aqui está a parte que me deixou absolutamente estupefato, diz Dr. Buckley, ainda claramente maravilhado anos depois. Técnicas modernas de preservação, formaldeído, criogenia, plastinação, todas têm limitações significativas. Formaldeído danifica DNA. Criogenia requer manutenção tecnológica contínua e pode causar cristalização destrutiva. Plastinação é cara e complexa. Mas este método egípcio usa apenas ingredientes naturais disponíveis há 3000 anos. Não requer manutenção após conclusão. Não degrada DNA. E funciona por milênios comprovados. É, objetivamente, superior em termos de preservação de longo prazo. Pense nisso por um momento. Nossa civilização, com toda a sua tecnologia avançada, bioquímica sofisticada e recursos ilimitados, não consegue criar um método de preservação tão eficaz quanto aquele desenvolvido por uma cultura antiga usando apenas materiais naturais. Mas havia outra dimensão do resultado inesperado, uma que tocava questões mais profundas sobre conhecimento científico. Quando a equipe começou a aplicar as resinas, óleos de cedro, mirra derretida, incenso, cera de abelha, seguindo proporções inferidas de análises químicas de múmias antigas, descobriram algo extraordinário. Cada substância tinha propriedades antimicrobianas específicas. E quando combinadas nas proporções corretas, criavam efeitos sinérgicos, onde a eficácia combinada era maior que a soma das partes individuais. Os egípcios estavam fazendo química combinatória sofisticada, explica Dr. Buckley. Eles entendiam que misturar cera de abelha com óleos vegetais em proporções específicas criava uma emulsão com viscosidade ideal, líquido o suficiente para penetrar tecidos, mas espesso o suficiente para formar uma camada protetora ao secar. Isso não é conhecimento acidental. É ciência empírica sistemática. E havia ainda mais. As análises revelaram que as resinas não apenas selavam a superfície, elas penetravam profundamente nos tecidos, impregnando-os com compostos que continuariam protegendo contra micro-organismos por milênios. Cada etapa do processo, diz Dra. Fletcher, tinha múltiplas funções que se reforçavam mutuamente. Remoção de órgãos eliminava fontes primárias de enzimas digestivas. Remoção do cérebro prevenia a decomposição de tecido lipídico altamente atrativo para insetos. Dissecação criava ambiente químico hostil. Resinas selavam e protegiam. Enfaixamento fornecia barreira física. Era um sistema integrado de preservação que rivalizava, e em alguns aspectos excedia, qualquer coisa que a ciência moderna desenvolveu. Esta descoberta força uma reavaliação fundamental de como vemos o Egito Antigo e civilizações antigas em geral. Por muito tempo, explica a Dra. Ikram, houve uma tendência condescendente na arqueologia. Uma suposição implícita de que civilizações antigas eram primitivas, que suas práticas eram mais superstição do que ciência. O experimento de mumificação demoliu completamente essa noção. Os egípcios não estavam apenas preservando corpos através de ritual religioso que acidentalmente funcionava.
Eles eram cientistas empíricos que conduziram séculos, talvez milênios, de experimentação sistemática. Imagine o processo de desenvolvimento. Quantos corpos falharam antes de refinarem o método? Quantas variações de ingredientes testaram? Quantas observações meticulosas registraram sobre o que funcionava e o que não funcionava? Eles não tinham microscópios, diz Dr. Buckley, mas desenvolveram compreensão prática de processos microbiológicos. Não tinham espectroscopia de massa, mas entendiam química suficiente para criar misturas complexas com propriedades específicas. Não tinham tomógrafos, mas sabiam anatomia humana em detalhes extraordinários. E havia implicações mais amplas para como entendemos inovação e conhecimento científico. Este experimento nos ensina, diz Dra. Fletcher, que existem múltiplos caminhos para conhecimento científico. O método científico moderno, hipótese, experimentação controlada, análise estatística, é poderoso. Mas não é a única forma de desenvolver compreensão profunda do mundo natural. Os egípcios usavam experimentação empírica, observação meticulosa ao longo de gerações, e transmissão cuidadosa de conhecimento prático. E isso funcionou. Produziu resultados que ainda hoje impressionam. Havia também uma dimensão humana profunda nesta descoberta. Os egípcios investiam tempo, recursos e esforço imensos em preservar seus mortos. Por quê? Não era apenas crença religiosa abstrata. Era amor. Respeito. O desejo humano fundamental de preservar aqueles que perdemos contra o esquecimento. Quando você entende o quão sofisticado era o processo, diz Dra. Fletcher, você percebe o quão profundamente os egípcios se importavam. Cada múmia representa talvez 70 dias de trabalho meticuloso por embalsamadores habilidosos. Cada uma era tratada com cuidado que só faz sentido se você genuinamente acredita que está preparando alguém que ama para a eternidade. E há uma ironia tocante aqui. Os egípcios buscavam vida após a morte através de preservação física. Em certo sentido, conseguiram, mas não da forma que imaginaram. 3.500 anos depois, conhecemos os nomes de Tutancâmon, Ramsés, Hatshepsut. Seus corpos preservados garantiram que nunca sejam esquecidos. Mas precisamos falar sobre Alain Bilis, o homem que tornou tudo isso possível. Alain não era faraó. Não era sacerdote ou nobre. Era um taxista aposentado que amava história e tinha senso de humor sobre mortalidade. Eu sempre quis ser famoso, ele brincou antes de sua morte. Acho que está em minha chance. Sua esposa, Janete, apoiou completamente a decisão. Ele sempre foi fascinado pelo Egito Antigo, ela explicou. Se isto é o que ele quer, quem sou eu para dizer não? E pelo menos ele estará por perto de certa forma, não é? Trabalhar com o corpo de Alain, diz Dra. Fletcher, claramente emocionada, nunca foi apenas um experimento científico para nós. Era uma responsabilidade sagrada. Este homem nos confiou seu corpo, sua dignidade póstuma, seu legado. Tínhamos que honrar isso. Houve momentos de dúvida ética. Instantes durante o processo quando a realidade do que estavam fazendo pesava sobre a equipe. Havia noites, admite Dr. Buckley, quando eu acordava pensando, isto é certo? Estamos cruzando uma linha que não deveria ser cruzada. Mas então eu lembrava que Alain escolheu isso. Ele queria contribuir para o conhecimento. E o que aprendemos mudou genuinamente nossa compreensão da história humana. A múmia de Alain agora existe em um limbo cultural interessante. Não é uma pessoa viva. Mas também não é um artefato antigo. É uma ponte entre passado e presente, um memorial permanente a um homem ordinário que fez uma escolha extraordinária. Espero, diz Janete Bilis, que onde quer que ele esteja, está rindo desta situação toda. Ele conseguiu o que queria, é famoso agora. Alain a múmia, ele adoraria isso. E há uma conexão humana profunda que transcende milênios. Os embalsamadores que mumificaram Tutancâmon há 3.500 anos e os cientistas que mumificaram Alain em 2011 compartilhavam o mesmo objetivo fundamental, preservar alguém contra o esquecimento. As ferramentas eram as mesmas. Os métodos eram os mesmos. Apenas o contexto, religioso versus científico, era diferente.
Quando terminamos o enfaixamento, diz doutora Fletcher, e olhei para a múmia completa de Alan, senti uma conexão emocional avassaladora com todos os embalsamadores que vieram antes. Através de milênios, através de mudanças culturais inimagináveis, estávamos fazendo a mesma coisa, tentando garantir que alguém não desaparecesse completamente. O experimento de mumificação de Alan Billis não apenas respondeu perguntas antigas, abriu territórios inteiramente novos de investigação. Pesquisadores estão agora aplicando as lições aprendidas em campos surpreendentes. As propriedades antimicrobianas das resinas egípcias estão sendo estudadas para desenvolvimento de novos antibióticos. Os princípios de dissecação com natrão estão informando técnicas de preservação para bancos de órgãos médicos. O conhecimento sobre preservação de DNA está revolucionando paleogenomica. Há tanto mais para descobrir, diz Dr. Buckley. Cada região do Egito tinha variações locais no processo de mumificação. Cada período histórico trouxe inovações. Cada classe social tinha seus próprios métodos adaptados. Cada variação tem lições que podemos aprender. E há questões mais profundas ainda esperando exploração. Como exatamente os egípcios descobriram estas técnicas inicialmente? Quanto tempo levou para refinar o processo até sua forma final? Que outros conhecimentos químicos ou biológicos possuíam que perdemos? Este experimento nos ensina humildade, diz doutora Ikram. Nos lembra que antigo não significa primitivo. Que civilizações passadas resolveram problemas complexos de formas que ainda admiramos e às vezes não conseguimos igualar. Múmias continuam sendo descobertas regularmente, em tumbas escondidas, sob templos, em cidades esquecidas. Cada uma tem segredos para revelar, não apenas sobre o indivíduo, mas sobre toda a civilização que a criou. E talvez a lição mais profunda seja sobre a natureza do conhecimento humano. Progresso não é sempre linear. Às vezes, civilizações antigas alcançaram alturas de compreensão que depois foram perdidas e tiveram que ser redescobertas milênios depois. Os egípcios nos ensinaram, diz Dr. Buckley, que há múltiplas formas de ser sofisticado, múltiplos caminhos para conhecimento profundo. Sua abordagem era diferente da nossa, mas não menos válida, não menos científica em sua essência. A múmia de Alan Billis permanece como testemunho de duas verdades extraordinárias que ressoam através de milênios. Primeiro, o conhecimento científico do Egito Antigo era profundamente sofisticado. Não eram primitivos realizando rituais supersticiosos. Eram químicos, anatomistas e cientistas empíricos que desenvolveram através de séculos de experimentação um processo de preservação que permanece sem paralelo até hoje. Segundo, certos aspectos fundamentais da experiência humana transcendem todo o tempo e cultura. O amor por aqueles que perdemos. O medo do esquecimento. O desejo de preservar algo, qualquer coisa, contra a entropia inevitável da existência. Estes impulsos conectam um embalsamador egípcio de 1500 a.C. com um cientista britânico de 2011 d.C. através de um fio invisível mais inquebrável de humanidade compartilhada. Quando você olha para uma múmia, seja Tutancâmon com 3.500 anos ou Alan Billis mumificado na Era Moderna, você não está apenas vendo um artefato científico ou curioso histórico. Você está olhando para alguém que amou, riu, sonhou, temeu. Alguém cuja morte foi confrontada com determinação para que algo dele sobrevivesse. E contra todas as probabilidades, funcionou. 3.500 anos é um tempo inimaginavelmente longo. Línguas nasceram e morreram. Impérios subiram e caíram. Tecnologias inimagináveis transformaram o mundo. E ainda assim, em câmaras seladas sob areias eternas, os corpos que os egípcios tão cuidadosamente preservaram permaneceram. Esperando. Testemunhando silenciosamente. Provando que, quando nos esforçamos o suficiente, podemos derrotar, ou pelo menos adiar, o esquecimento absoluto. E Alan Billis? Ele garantiu sua própria forma única de imortalidade. Não através de crença religiosa ou prática espiritual, mas através de ciência. Seu corpo, preservado usando métodos de 3.000 anos, conecta passado e presente de forma tangível. E enquanto sua múmia existir, o que pode ser por milênios, ele será lembrado. Não como um faraó ou sacerdote.
mas como um homem ordinário que fez uma escolha extraordinária, que contribuiu para o conhecimento humano, que ajudou a desvendar segredos de uma das civilizações mais fascinantes que já existiram, e que, em última análise, provou que o desejo humano de ser lembrado, de deixar algo permanente em um mundo impermanente, é tão poderoso hoje quanto era quando os primeiros embalsamadores egípcios mergulharam suas mãos no Natrão 3.500 anos atrás. Se esta jornada extraordinária através do tempo, ciência e humanidade tocou você tanto quanto tocou os pesquisadores envolvidos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ainda há tantos mistérios do Egito Antigo esperando para serem revelados. Deixe seu like se você acredita que civilizações antigas tinham conhecimento que ainda estamos lutando para compreender completamente. Compartilhe este vídeo com alguém que ficaria fascinado por como a ciência moderna valida, e às vezes é humilhada por, a sabedoria antiga. Asterisco asterisco e nos comentários, me diga, você doaria seu corpo para um experimento assim? O que a Alan fez foi heroicamente científico, eticamente questionável, ou ambos. Quero saber seus pensamentos sobre onde traçamos as linhas entre pesquisa legítima e o impensável, asterisco asterisco. Os segredos do passado continuam nos desafiando, surpreendendo e ensinando. Nossa jornada de descoberta nunca termina. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando as maravilhas que conectam o Egito Antigo ao nosso mundo moderno. Até a eternidade, ou pelo menos, até a próxima múmia.